pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de Direito Previdenciário. Nós estamos discutindo os beneficiários da Previdência Social, tá certo? Bom, nós já falamos sobre o empregado e o empregado doméstico, então vamos dar andamento aí. A priori, novamente aqui o quadro para que você consiga fixar isso na sua mente, que os beneficiários nós temos os segurados e os dependentes, e os segurados eles se dividem entre os obrigatórios e o facultativo, ok? Isso tudo está na Lei 8.213. É importante que você faça uma leitura da lei também. É sempre assim, gente, não tem como. Se quer passar em concurso público, eu tenho certeza absoluta que você muito provavelmente já viu essa matéria de direito previdenciário, acabou comprando o curso com o intuito de complementar, mas você precisa também estar lendo sempre a lei, né? Pegar a lei e ler, que fica mais fácil, mais claro para você a partir do momento que você tem uma aula sobre esse tema, ok? Vamos lá, galera. Bom, de praxe, a gente vai fazer o mesmo esquema de sempre, né? Que é trabalhar com o intuito de ir para o geral e depois para o mais específico, tá certo? Eu gosto de trabalhar dessa maneira, gente, que eu sei que dessa maneira é mais fácil para você guardar essa repetição, ok? Então nós fizemos o quê? Classificação dos beneficiários. Eles se classificam entre os dependentes, onde nós temos aqui os descendentes, que é o companheiro, companheira, cônjuge e os filhos, né? Menor de 21 anos, não emancipado, essa coisa toda. Os ascendentes, que são os pais, e os colaterais, que são os irmãos, ok? Esses são os dependentes. E os segurados, nós temos aqui o empregado, já discutimos muito sobre ele. O empregado doméstico também, já tivemos uma aula voltada ao empregado doméstico, tá ok? E agora nós vamos falar do trabalhador avulso. É esse o tema aqui, ó, que eu estou pintando, ó, que nós vamos tratar nessa aula. Nós vamos tratar sobre o trabalhador avulso, quem é esse cara, como que ele é, quais são as suas características, o que diferencia lá dos outros, né? Bom, vamos lá. Segurado trabalhador avulso é aquele que sindicalizado, olha só, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural sem vínculo, tá vendo aqui, ó? Sem vínculo empregatício a diversas empresas. Então não é um cara que presta serviço para uma única empresa, né? Ó, a diversas empresas, tá bom? Com a intermediação obrigatória. Olha só que interessante, gente. Para ser considerado trabalhador avulso, vai ter que ter isso aqui, ó, intermediação obrigatória do sindicato, da categoria ou, quando se tratar de atividade portuária, do órgão gestor de mão de obra, que nós chamamos de ógmo. Tá bom? Olha só, primeira parte aqui, a nossa leitura. Vamos especificar melhor para você ter tranquilidade nisso. Ele pode tanto ser sindicalizado ou não. Agora, cuidado. Mesmo que ele não seja sindicalizado, tem que ter a intermediação obrigatória ou do sindicato, ou da categoria, da classe dele, ou do ógmo aqui, se for o caso, do órgão gestor de mão de obra. Tem que existir essa intermediação obrigatória, tá? Isso está de acordo com a regulamentação, inclusive com a lei aqui que nós trabalhamos, tá bom? Então veja que ele pode ser sindicalizado ou não, não vai ter vínculo empregatício, porque ele vai trabalhar para diversas empresas, mas vai ter uma intermediação obrigatória aí do sindicato, da categoria ou do ógmo. Essas são as características principais do trabalhador avulso. Só que isso nós vimos lendo. Legal, agora a gente vai ver isso através de um mapa mental, beleza? Vamos lá? Aqui, ó, mapa mental. Vamos ver as características. Deixa eu só colocar aqui no marca-texto, que aqui nesse caso fica melhor para trabalhar, né? No marca-texto. Então, quem é o trabalhador avulso aqui, ó? Quem é o trabalhador avulso? Bom, é aquele cara que vai trabalhar para várias empresas, olha só, diversas empresas, certo? É aquele que vai prestar algum tipo de serviço, pode ser urbano ou rural, não importa, e esses serviços serão definidos em regulamento. Esses serviços serão definidos em regulamento. Precisa ter uma intermediação obrigatória, aqui, ó, um camaradinho aqui intermediando, ó,
uma intermediação obrigatória. Quem que vai estar intermediando assim? Vai ser o sindicato, vai ser o órgão gestor de mão de obra, tá aqui, ó, o órgão, tá bom? Os sindicatos, tá bom? Se não tiver, gente, cuidado com isso. Se ele não tiver essa intermediação obrigatória, ou seja, deixa eu só mudar aqui de caneta, que é assim mesmo, pessoal. Ao vivo é assim. Brincadeira, não é ao vivo não. Bom, você sabe que não é ao vivo, né? Claro. Ó, cadê o... Aqui. Oh, meu Deus, aqui, vermelho, isso. Ó, se não tiver... Aqui é o trabalhador, aqui é o empresário, né? A empreiteira, o empregador. Se não tiver aqui uma intermediação, então não vai ser trabalhador avulso, vai ser contribuinte individual. Então, para existir a ideia de trabalhador avulso, precisa ter essa intermediação. Alguém precisa intermediar, que nesse caso aqui serão os sindicatos ou será o órgão gestor de mão de obra e a categoria. No caso, pode ser sindicalizado ou não, a gente já falou sobre isso, tá? E outra coisa, sem vínculo empregatício. Então, não tem vínculo empregatício. Porque a partir do momento que tiver vínculo empregatício, deixa de ser trabalhador avulso e passa a ser empregado. Tá certo? Então, essas são as características aqui do trabalhador avulso. Legal. Agora, quem vai ser considerado trabalhador avulso? No próximo slide a gente vai ver. Que aí é regulamentação, né? Definidos em regulamentação, os considerados trabalhador avulso. Olha só. O guindasteiro, tá? O guindasteiro. As pessoas que trabalham em mercadorias em portos, como classificador, movimentador e empacotador. O cara trabalha num porto, uma atividade aí, ó, portuária, tá bom? Capatazia, estiva, conferência e conserto de carga. Tudo isso é atividade portuária, definido tudo em regulamentação, tá bom? Prático de barra em porto também, carregador de bagagem em porto, trabalhador da extração de sal, ensacador, olha só, ensacador de café, cacau ou sal e similares, tá bom? Que trabalham em alvarengas, né, que são locais onde tem embarcação para carga e descarga de navios, e amarrador de embarcação. E também o estivador de qualquer natureza, inclusive de carvão mineral. Então essas pessoas aqui são consideradas trabalhadores avulsos, desde que sejam intermediados por alguém, órgão gestor de mão de obra ou sindicato categoria, mesmo que não seja sindicalizado, tudo bem? Então vamos lá, ó. Quem trabalha com mercadorias em portos, como classificador, movimentador e empacotador, o guindasteiro, o prático de barra em porto, o carregador de bagagem em porto, o trabalhador de extração de sal, o ensacador de café, cacau e sal e similares. Quem trabalha em atividade portuária como capatazia, estiva, conferência e conserto de carga. Quem trabalha em estiva de qualquer natureza, inclusive carvão mineral. Quem trabalha em alvarenga, que são locais de embarcação para carga e descarga de navios. E quem trabalha com amarrador de embarcação. Todas essas pessoas são consideradas trabalhador avulso. Ficou claro isso? Beleza? Ai, professor, eu queria saber exatamente o que é capatazia, estiva, conferência. Isso aí, meu amigo, você já sabe. Isso aí você já teve essa informação numa aula aí de mais conceitual com o professor de direito, né? Aqui a ideia é mapa mental mesmo, mas o que você precisa saber para resolver suas questões, tá? Agora, é claro que eu vou deixar para você aí um material com todas essas informações, com as características de cada um deles. Se você achar que vale a pena, eu deixarei isso para você, tá bom? Se por acaso você não entender alguma coisa, a gente pode conversar futuramente sobre isso, beleza? Então vamos lá, vamos caminhar. Vamos caminhar resolvendo a primeira questão já da matéria beneficiários trabalhador avulso. A gente vai ver se é aquela situação, se aquele camaradinho ali é trabalhador avulso ou não. Vamos ver? Bom, essa questão caiu no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia para auditor de controle externo, prova CESP 2013. E diz assim: com relação à inscrição e à filiação no RGPS, julgue os itens seguintes.
A inscrição do segurado trabalhador avulso no RGPS ocorre pelo cadastramento e registro no sindicato ou órgão gestor de mão de obra. Certo ou errado, gente? O que você acha? É isso aí. Tá certíssima a questão, pessoal. A inscrição do segurado trabalhador avulso no RGPS ocorre pelo cadastramento. Ou seja, quem vai cadastrar esse trabalhador avulso aí vai ser o sindicato ou órgão gestor, o OGMO, né, que a gente chama. Por isso que precisa da intermediação, olha só, desses caras, tanto do sindicato como do OGMO, órgão gestor de mão de obra, ou até mesmo do sindicato. Tudo bem? Então vai ocorrer a inscrição através deles. Porque vai existir aí o quê? Como a gente já conceituou, uma intermediação. Deixa eu mudar aqui de caneta. Isso. Uma intermediação. Então, nós vamos ter aqui o trabalhador, certo? Nós vamos ter aqui o empregador. E no meio desses caras aqui, nós teremos quem? Um intermediador. Esse intermediador é justamente quem? O sindicato e o órgão gestor, que na verdade vai fazer o cadastramento, a inscrição do segurado como trabalhador avulso. Tudo bem? Por isso a questão está certinha. Vamos para a próxima? Vamos lá, caminhando. Próxima questão, CESP 2010, Defensor Público do Estado da Bahia, tá bom? Cargo Defensor Público, ok? Em relação aos diversos institutos de direito previdenciário, julguem o item subsecutivo. São segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de trabalhadores avulsos o ministro de confissão religiosa e um membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. E aí, galera, tá certo isso? Certo ou errado? Vou te dar um tempo para você resolver isso aí. Tic-tac, 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 tic-tac. E aí, gente, certo ou errado? Tá errado, né, galera? Tá errada essa informação. Em algum momento nós falamos de ministro de confissão religiosa, membro de instituto de vida consagrada, né? Freiras, padres e assim por diante. Na verdade, essas pessoas aqui, galera, serão contribuintes individuais. Ministro de confissão religiosa, membro de instituto de vida consagrada serão contribuintes individuais. Você percebe que em nenhum momento nós relatamos essas pessoas. Eu até vou voltar lá para ficar mais claro. Olha só quem são considerados: guindasteiros, classificadores, movimentadores, empacotadores que trabalham com mercadorias em portos, carregador de bagagem em porto, trabalhador de extração de sal, ensacador de café, cacau e sal, pessoas que trabalham com atividades portuárias como capatazia, estiva, conferência e conserto de carga, estivador de qualquer natureza, inclusive de carvão mineral, que trabalham em embarcações, né, para carga e descarga de navios, e os amarradores de embarcação. São essas pessoas que são consideradas trabalhadores avulsos, desde que tenha uma intermediação. Você vê que em nenhum momento a gente falou de membro. Opa, não é essa não, é essa aqui. Em nenhum momento nós falamos sobre membros de confissão religiosa. Portanto, então a questão ela está errada. Tá vendo que ele quer que você marque aqui, ó? Ele quer que você marque isso aqui, ó. Trabalhadores avulsos, tá vendo? E aí, ele pergunta, na verdade, sobre os membros aqui, ó, de ministro de confissão religiosa e instituto de vida consagrada. Essas pessoas aqui, na verdade, serão contribuintes individuais. Nós não tivemos ainda, né, a matéria contribuinte individual, logo mais você vai perceber que realmente são esses caras aqui. Tudo bem? Vamos caminhar? Vamos lá. Então aqui está errado. Próxima questão. Questão ano 2014, Banca CH Dias. Nossa, até banca desconhecida até para mim, viu? Órgão Ceasa Campinas, prova advogado. Olha só. Beleza, o importante aqui para nós é ter o conceito. Por isso que nós vamos resolver questões aí, inclusive de organizadoras não muito conhecidas. Vamos lá. Na organização da Seguridade Social, quem presta serviços a diversas empresas sem vínculo empregatício, ó, então já tem duas características aqui importantes.
presta serviços a diversas empresas e não tem vínculo empregatício com elas. Seja serviço de natureza urbana ou rural, definidos no regulamento, é classificado como, vamos lá, alternativa A, trabalhador avulso, segurado especial, contribuinte individual, empregado? Bom, acertou quem respondeu a alternativa A, trabalhador avulso. Ou seja, ó, todas as características aí, gente. Diversas empresas, sem vínculo empregatício e definidos em regulamento. Olha só, pessoal, eu trouxe até um embasamento aqui para vocês, para a gente conseguir enxergar, apesar de não ter ainda conceituado o contribuinte individual, mas você perceber a diferença entre trabalhador avulso e contribuinte individual. Olha só a lei que eu coloquei para vocês, Lei 8.212. Deixa eu só colocar aqui o marca-texto. Isso. Ó, a Lei 8.212, no artigo 12, inciso 6º, diz assim: trabalhador avulso, quem presta serviço a diversas empresas, tá vendo? Sem vínculo empregatício, de serviço de natureza urbana ou rural definidos no regulamento, tá? E mesma lei, o mesmo artigo, só porém com inciso diferente, também conceitua o que é contribuinte individual. É quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Então tem algumas diferenças. Outra coisa que eu quero que você guarde, só deixa eu mudar aqui a canetinha, para você também entender. Tá vendo que aqui a lei, ela especifica definidos no regulamento. Ih, deixa eu mudar de cor aqui, que senão vai... Pronto, aqui, ó, definidos no regulamento. Que regulamento é esse, na verdade? Na verdade, é o regulamento da Previdência Social, ó, o regulamento da Previdência Social. Esse regulamento da Previdência Social, do artigo 9º, tá bom? Parágrafo 7º. Na verdade, esse regulamento vai conceituar aquilo que a gente conversou sobre quem é capatazia, estiva, essa coisa toda. Eu vou até ler para você, olha só o que diz, ó. O regulamento da Previdência Social assim conceitua as atividades portuárias: capatazia, atividade de movimentação de mercadorias nas instalações de uso público, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como carregamento e descarga de embarcações quando efetuados por aparelhamento portuário. Estiva, atividade de movimentação de mercadorias nos convéses ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo transbordo, arrumação, peação e despeação, bem como o carregamento e a descarga das mesmas quando realizados com equipamento de bordos, tá? E depois ele vai conceituar também o que é conferência de carga, o que é conserto de carga, o que é vigilância de embarcações. Mas aí eu coloco para você fazer uma leitura, se for o caso. Tudo bem, galera? Então veja, nós temos aqui a alternativa A como correta, trabalhador avulso. A Lei 8.212 traz isso, fala que é definido no regulamento. O regulamento, na verdade, é o regulamento da própria Previdência Social, artigo 9º, parágrafo 7º. Próxima questão, questão número 4. Ano de 2010, Banca CESP, órgão defensor público. Vamos lá. São segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de trabalhadores avulsos o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Certo ou errado, galera? Essa informação ela está errada. Talvez até a gente já tenha resolvido essa questão pelo jeito, né? É isso aí. Então, tá errado, a gente já aprendeu sobre isso, né? Ministro de confissão religiosa é contribuinte individual, ok? E 5. A inscrição do segurado trabalhador avulso no regime geral de previdência social ocorre pelo cadastramento e registro no sindicato ou órgão de mão de obra. Certo ou errado? Certo. Até falamos sobre isso, mas acho que um pouquinho diferente. Deixa eu voltar aqui, que as questões às vezes são tão parecidas ou iguais. A inscrição, essa prova aqui de auditor de controle externo, a primeira. Questão número 5, deixa eu ver aqui.
A inscrição do segurado trabalhador avulso no regime geral de previdência social ocorre pelo cadastramento e registro no sindicato ou órgão gestor de mão de obra. Certo ou errado? Certo. Estou repetindo um pouquinho as questões, né, pessoal? É porque falta realmente questão sobre isso, tá? Eu não quero misturar assuntos. Eu quero que os assuntos eles fiquem separados, ok? Ou seja, a ideia é trazer aqui um vídeo de beneficiário empregado, como eu fiz, de empregado doméstico, de trabalhador avulso, posteriormente de segurado especial e posteriormente de contribuinte individual. Depois que a gente fechar esse cerco aí desses beneficiários, o que a gente vai fazer? Eu vou trazer questões que caem, na verdade, que falam de todos os tipos de beneficiários, porque aí você já tem, na verdade, conceito definido e fixado na sua mente para que você consiga resolver essas questões. E aí nessa brincadeira aí de procurar questões aí desse tema específico, eu acabei meio que repetindo como aconteceu na aula passada. Mas eu tenho certeza absoluta que você está de boa a esse respeito, até melhor, porque aí você vê que se você está acertando ou não. E outra coisa, meu amigo, tá na dúvida? Assista essas aulas quantas vezes for necessária, até que você realmente consiga entender. Não entendeu por aqui? Pega um livro, pega a sua apostila, pega o seu livro específico da matéria de direito previdenciário, ó, estuda. Tem alguma informaçãozinha, um inciso, uma lei, alguma coisa que eu comentei que eu não anotei aí, que não apareceu? Corre atrás dessa informação. Qualquer coisa vai até no Google mesmo, na internet, e coloca lá, Lei 8.212, inciso 6º, Regulamento da Previdência Social, parágrafo 7º, artigo 9º, deixa eu ver o que é isso. E dá uma lida nisso. É importante você fazer isso. É importante que você seja um candidato ativo, um concursando de verdade, que queira realmente passar no concurso público. Você vai utilizar, está utilizando essa ferramenta, mas você vai utilizar outras ferramentas também, quantas forem necessárias para que você realmente tenha sucesso no seu concurso. Tá bom, galera? Bom, eu fico aguardando você na próxima aula. Essa aula foi um pouquinho mais curta, porque eu só falei de trabalhador avulso. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o segurado especial, beleza? Então até a próxima. Valeu, galera!